Oi, gente, tudo bem? Nos últimos dias, muitas notícias chamaram a atenção do mundo inteiro, envolvendo supostas revelações sobre vida extraterrestre, documentos secretos e até alegações de que o governo americano teria conhecimento de diferentes espécies alienígenas. Independentemente de serem fatos comprovados ou não, algo fica evidente: a humanidade está desesperadamente procurando respostas para aquilo que não consegue compreender. Vivemos uma geração fascinada pelo misterioso, pelo oculto e pelo sensacional. As pessoas querem explicações sobrenaturais, sinais extraordinários e revelações impactantes. E isso produz um ambiente perigoso. Quanto maior a ansiedade coletiva, maior a vulnerabilidade ao engano. Curiosamente, em 2 Tessalonicenses 2, Paulo escreve exatamente para uma igreja que estava emocionalmente abalada por rumores, mensagens assustadoras e interpretações espirituais alarmantes sobre o fim dos tempos. O problema da igreja de Tessalônica não era apenas a informação errada, era a falta de discernimento diante do medo. Talvez essa seja uma das maiores necessidades da igreja de hoje. Não perder a sobriedade espiritual em meio às vozes, teorias, especulações e confusões desta geração. Devido a esses rumores, então resolvi falar sobre discernimento espiritual em tempos de engano, o que nós já citamos anteriormente no livro de Tessalonicenses 2, capítulo 1 ao 6, que foi escrito pelo apóstolo Paulo de Tarso, em um contexto de inquietação espiritual. A igreja de Tessalônica estava sendo abalada por rumores e falsas interpretações sobre a volta de Cristo. Alguns acreditavam que o dia do Senhor já havia chegado, causando medo, confusão e desordem espiritual. Paulo então escreve para corrigir, fortalecer e despertar discernimento na igreja. O perigo de uma fé abalada pelo medo, dos versículos 1 ao 2, onde Paulo inicia dizendo: rogamo-vos que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. A primeira verdade do texto é que uma igreja sem discernimento pode ser manipulada emocionalmente. Os tessalonicenses estavam assustados, emocionalmente abalados, vulneráveis a falsas mensagens espirituais. E Paulo, então, ele menciona o Espírito, a palavra, carta como nossa. Isso mostra que o engano pode vir por experiências espirituais mal discernidas, por discursos convincentes, até por supostas autoridades religiosas. Hoje não é diferente. Vivemos dias em que muitas vozes falam em nome de Deus, profecias sem fundamento nenhum, interpretações sensacionalistas e até mesmo manipulação emocional, evangelhos distorcidos, excesso de medo relacionado aos últimos tempos. Paulo ensina que o cristão não deve viver guiado pelo pânico, mas pela verdade da palavra. Uma igreja madura não se move por histeria espiritual. Ela permanece firmada nas Escrituras. Atenção, antes da volta de Cristo, haveria apostasia. Paulo declara: porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A palavra apostasia, ela significa afastamento, abandono deliberado da verdade.
Não é apenas o mundo rejeitando Deus, é gente que conheceu a verdade e se desviou dela. Paulo revela que antes da manifestação plena de Cristo haveria esfriamento espiritual, distorção doutrinária, abandono da fé genuína. Hoje, nós já vemos sinais claros disso. Relativização do pecado, evangelho sem arrependimento, cristianismo superficial, fé baseada apenas em emoções, pessoas desejando um Cristo que não confronta. A apostasia não começa do lado de fora, ela começa quando o coração perde o temor de Deus. O maior perigo para a igreja não é apenas perseguição externa, mas corrupção interna da verdade. O homem do pecado e o espírito de exaltação humana, nos versículos 3 e 4, Paulo fala sobre o homem do pecado e o filho da perdição. Há diferentes interpretações escatológicas sobre essa figura, mas o ponto central do texto é claro: haverá uma manifestação intensa de oposição contra Deus. Esse personagem, ele se opõe a Deus, se exalta acima de tudo e deseja ocupar o lugar da adoração. O espírito do anticristo não é apenas futuro, ele já opera em toda a cultura que tenta substituir Deus pelo homem. Quando a humanidade idolatra o ego, rejeita a autoridade divina, transforma desejos pessoais em verdade absoluta, coloca a vontade humana acima da palavra, há um reflexo desse espírito de rebelião. Vivemos uma geração que deseja a espiritualidade sem submissão. Sempre que o homem tenta ocupar o centro que pertence somente a Deus, nasce um ambiente favorável ao engano espiritual. Deus ainda está no controle da história. Nos versículos 5 e 6, Paulo diz: e agora vós sabeis o que o detém. Aqui encontramos uma das partes mais profundas do texto. Existe algo ou alguém restringindo manifestação completa da iniquidade. Embora existam interpretações diferentes sobre quem é ou que detém, a mensagem central permanece: o mal possui limites estabelecidos por Deus. Isso significa que o caos não está fora do controle divino. A escuridão tem prazo. Deus continua sobre a história soberana. Mesmo em meio à corrupção moral, crises espirituais e confusão doutrinária, Deus continua no controle. O inimigo não age livremente. Ele só vai até onde Deus permite. O cristão não deve viver dominado pelo medo dos últimos tempos, mas pela esperança da soberania de Deus. Paulo, ele escreve para uma igreja aflita, mas sua intenção não era gerar terror, era produzir discernimento. O foco do texto não é alimentar curiosidade excessiva sobre o fim, mas preparar uma igreja que seja firme, que seja vigilante, que seja madura e que seja fiel à verdade. A maior preparação para a volta de Cristo não é especulação profética, é santidade, perseverança e intimidade com Deus.